Continuando o quadro Entrevista com Especialista, o entrevistado de hoje é o professor Dr. André Bach, que é formado em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina e possui mestrado e doutorado pela mesma universidade. Além disso, é professor na Universidade Federal de Rondonópolis. Doutor, em alguns estudos investigaram a ação da cloroquina, da hidroxicloroquina, no tratamento para Covid-19. Qual seriam os mecanismos de ação desses fármacos em relação ao SARS-CoV-2? Certo. Bom, então, primeiramente, a gente tem que ter noção mais ou menos de como funciona a entrada do vírus na célula, né? Então, o vírus ele precisa da célula para poder se multiplicar, ele não consegue se multiplicar sozinho. Então, ele precisa entrar na célula. Ele entra por alguns mecanismos, né? E um desses mecanismos, pelo menos quando a gente nota in vitro, né? Quando a gente olha isso em laboratório, ainda não dentro de um ser vivo, né? Em culturas de célula, e a gente vê que esse vírus ele entra por alguns mecanismos, por exemplo, por endossomos, que a gente fala. Então é como se fosse uma bolinha que ele acaba entrando, é um mecanismo que a célula tem de coletar substâncias e digerir substâncias, por exemplo, e ele se aproveita disso para poder entrar na célula e a partir daí executar sua função e poder se multiplicar ali. Teoricamente, a cloroquina tem essa capacidade de impedir essa entrada via endossomo que a gente fala, de impedir essa entrada correta do vírus na célula. E esse mecanismo ele foi demonstrado de uma maneira in vitro, como eu falei para você. Então não foi demonstrado isso dentro de um organismo vivo, de um animal, de um ser humano. Então é esse cuidado que a gente precisa ter agora no início, por enquanto, né? A gente está falando que esse é o possível mecanismo da cloroquina, da hidroxicloroquina, mas esse efeito ele não está comprovado dentro de um organismo vivo. A própria hidroxicloroquina ela já foi testada anteriormente em outras doenças virais. Então ela foi testada para dengue, para zika, ela foi testada, por exemplo, até para AIDS, né? Porque a ideia é que a cloroquina, como ela já foi usada para a malária, e o plasmodium, que é o agente infeccioso da malária, também precisa entrar na célula, a ideia é que, de repente, para vírus isso também funcione. E a gente nota que, in vitro, em culturas de células, isso funcionou para AIDS, funcionou para zika, funcionou para dengue, e mostrou função para o SARS-CoV-1, que é o que causa SARS, o MERS-CoV, que causa MERS, e o SARS-CoV-2 agora da Covid-19. Então, esses estudos in vitro demonstraram isso. E o mecanismo seria basicamente esse que eu citei. Porém, a gente não tem ainda como afirmar isso com certeza, porque os estudos em vivo, quando a gente vai para o ser humano, a gente tem ainda muitas dúvidas se isso de verdade acontece, porque os estudos que foram apresentados até agora, a maioria deles não tem um bom desenho experimental, quer dizer, a maioria deles não consegue fornecer dados que realmente façam com que a gente possa interpretar que a hidroxicloroquina funciona de fato contra o Covid, né? Contra a Covid. Agora, eu pesquisei alguns ensaios clínicos que estão sendo feitos com medicamentos, a gente tem por volta aí de 100 ensaios clínicos sendo feitos com medicamentos para Covid de modo geral, né? Incluindo cloroquina, incluindo outros fármacos também. Desses, apenas 30 são estudos clínicos randomizados, duplo cego, que são os estudos mais rigorosos que podem realmente fornecer para nós os dados de eficácia, que realmente funcionam, porque a gente consegue comparar isso com um grupo controle, né? Ainda não é o que acontece com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, infelizmente. Mas o mecanismo teórico é esse. In vitro, ela impede a entrada do vírus na célula. Doutor, já existem estudos falando da ação imunomoduladora da cloroquina, hidroxicloroquina? E quais seriam os principais efeitos colaterais desses fármacos? Tá. A ação imunomoduladora, ela existe, né? Ela já é comprovada há algum tempo. É essa ação que mostra para nós que ela é útil para algumas doenças, como por exemplo doenças autoimunes, né? Principalmente a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina um pouco menos tóxico, que é muito usado para lúpus e doenças autoimunes, justamente por conseguir controlar, imunomodular, né? Controlar a ação do sistema imune de alguma forma, ajudando a, por exemplo, reduzir inflamação, reduzir a formação de citocinas, que são mediadores inflamatórios,
a ação de algumas células de defesa, como leucócitos, etc. Então essa ação ela existe, ela é comprovada e é para isso justamente que ela é usada atualmente, tem grande utilização dentro da reumatologia e de outras áreas, né? Com relação aos efeitos adversos, a gente também já conhece alguns, são fármacos que possuem um certo grau de toxicidade, né, que às vezes apresentam a chance de provocar intoxicações, e alguns efeitos que são importantes. O principal deles que está chamando a atenção para nós hoje em dia, com esse uso no contexto da COVID, é o aumento do intervalo QT. Então essa chance de aumentar o intervalo QT basicamente significa uma chance de provocar algum tipo de arritmia cardíaca, algumas inclusive graves, como arritmias ventriculares, né? Então esse tipo de efeito adverso é um dos que mais levanta um pouco de preocupação nossa em relação ao uso exacerbado ou em grande escala desses medicamentos. Também existem outros riscos, né? Riscos de dano ocular, por exemplo, né? Retinopatias, também risco aumentado para convulsão e etc. Então existem alguns efeitos adversos. É óbvio que algumas pessoas toleram melhor, outras toleram pior, mas o que chama mais atenção para nós, então, atualmente, e que está trazendo alguns prejuízos, é o aumento do intervalo QT. Isso fez com que alguns estudos que estão sendo feitos com a cloroquina, hidroxicloroquina, por exemplo, em Manaus, um estudo muito recente, eles usaram uma dose um pouco maior, né, que era uma dose que também estava sendo usada em outros estudos na China, etc., e tiveram que interromper o estudo, pelo menos nessa dose um pouco maior, porque realmente vários pacientes apresentaram arritmia, teve um aumento de mortalidade em algum dos grupos, né? Então isso acabou levando a gente ter que pisar um pouco no freio, e outros países também deixaram de estudar a hidroxicloroquina por causa desse efeito cardíaco. Doutor, 2 fármacos também utilizados no tratamento da Covid-19 foram a ivermectina e a azitromicina. Tem alguma validade científica para a utilização desses fármacos? Bom, depende do que você chama de validade científica, né? A ivermectina foi feito um estudo in vitro, né? Também, de novo, né? Fora de um ser vivo ali, cultura de célula, preliminar, que mostrou uma atividade in vitro da ivermectina contra o vírus SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Então, em teoria, existe uma certa validade científica. Porém, não foi feito ainda nenhum estudo em animais e nem no ser humano para poder ver se isso realmente acontece. Como eu expliquei no caso da cloroquina, a cloroquina ela mostra atividade contra a dengue, contra a zika, contra a AIDS, né, contra a HIV, na verdade, in vitro, mas não mostra esse mesmo efeito no ser humano em vivo. Porque nem sempre aquilo que foi visto no vidro, no laboratório, acaba sendo reproduzido no ser humano, né? Um exemplo muito banal seria dizer que, vamos supor, o álcool vai ter atividade in vitro contra o vírus, e quando se você ingerir álcool, você não vai estar protegido ou vai tratar, né, contra o SARS-CoV. Então, isso é uma coisa importante a gente diferenciar. Mas tudo bem, quando a gente faz um estudo in vitro, ele é importante para ele dar um direcionamento. Então, talvez valha a pena investigar um pouco melhor. Mas isso não faz com que a gente deva sair utilizando já a ivermectina nos pacientes, porque isso não garante nada ainda para a gente, né? Então, esse é, na verdade, um apelo que eu faço. Vou até falar aqui direcionado para quem está nos assistindo, que é você poder ler um pouquinho melhor a notícia. Se a notícia está dizendo que é in vitro, calma, né? Espera os próximos resultados, espera os estudos em vivo, para que a gente possa ter realmente como tomar essa decisão. Senão sai um desabastecimento, as pessoas já saem comprando ivermectina antes mesmo de saber se ela de fato funciona e se expõe a efeitos adversos, a automedicação irracional, né? Então a gente deve evitar esse tipo de situação. Agora, com relação à azitromicina, é um pouco mais complexo, porque a azitromicina é um antibiótico, né? Os antibióticos, em teoria, eles são utilizados para tratar infecções bacterianas, né? Não infecções virais. Então, numa gripe, por exemplo, não adianta usar um antibiótico, porque ele não vai tratar você contra a infecção viral. Às vezes, pode ter a recomendação do uso de um antibiótico como uma forma de prevenir infecções bacterianas secundárias à infecção pelo Covid. Seria uma forma de tentar usar de modo mais científico. E outra possibilidade é o que está acontecendo agora, que é por causa do estudo que foi feito na França com a hidroxicloroquina, eles usaram em um dos grupos, além de hidroxicloroquina, também a azitromicina, e segundo aquele estudo,
teria um efeito maior, potencializado, se usar a hidroxicloroquina junto com a azitromicina. Mas foi esse estudo francês que trouxe essa informação para nós, que é um estudo, como eu falei anteriormente, que é um estudo que não traz muitos dados bons para nós, porque ele foi um estudo muito mal executado. A própria revista, né, que publicou esse estudo já se retratou dizendo que é um estudo que não é um estudo muito confiável. Só que foi baseado nesse estudo que a gente está tentando usar esses protocolos. Então a gente tem que talvez pisar um pouquinho no freio, principalmente pelo fato de que a azitromicina, assim como a hidroxicloroquina, também aumenta aquele intervalo QT que a gente falou. Ou seja, aqui a gente está sob risco de uma interação medicamentosa, dentro da farmacologia muito importante, de um sinergismo entre essas duas drogas para um efeito tóxico no coração. Um efeito que antes a gente não estava habituado a associar, são fármacos que não eram associados antes. Então, até que ponto a gente consegue associar esses dois numa larga escala na população? Quais efeitos a gente pode ter de perigoso, de danoso, né? Então, ao meu ver, a gente não tem uma validade científica muito grande, né? Uma base científica suficiente para fazer essa associação com a azitromicina no momento, é um pouco precoce.